Há muitos tipos de objetos e estruturas no universo, muitos mesmo, tanto que é difícil citar todos aqui, mas imagine que você está observando o espaço profundo e dá de cara com essa estrutura. Bom, esse é o anel de Einstein, e recentemente o telescópio espacial James Webb conseguiu capturar uma nova imagem que revela essa estrutura astronômica com resolução recorde. Acredite, estamos diante de um fenômeno espacial que revela a gravidade de uma forma como nenhum outro pode revelar. No vídeo de hoje vamos viajar pelo menos 6 bilhões de anos-luz através do espaço para conhecer o novo registro do James Webb. A gravidade é algo que está presente em nossas vidas o tempo todo. É ela que nos prende no chão, faz a Terra girar em torno do Sol e rege as coisas do universo de maneira geral. Por incrível que pareça, ela ainda é considerada uma das forças mais fracas da natureza, mas ela está lá e é inegável sua existência no espaço à nossa volta. Dessa forma, numa escala maior, a gravidade pode gerar fenômenos realmente bizarros, como é o caso do anel de Einstein observado recentemente pelo James Webb, mas que já era bastante conhecido desde as observações do Hubble. Mas para entender o fenômeno do anel, precisamos entender também a gravidade. Para começo de conversa, qualquer objeto com massa vai atrair gravitacionalmente outro objeto com massa, sendo essa força de atração proporcional ao tamanho da massa do objeto. Em outras palavras, quanto maior a massa, maior a força gravitacional. Na prática, a gravidade pode ser vista não apenas como uma força, mas como uma consequência da curvatura do espaço-tempo. Essa curvatura afeta a trajetória da luz e de seus fótons, que são desviados ao passar perto demais de objetos muito macios. Além disso, a gravidade também afeta o tempo, e já tem um vídeo aqui no canal só sobre isso. Vou deixar aqui no card para você assistir depois. Basicamente, a teoria da relatividade previa que um feixe de luz seria desviado de sua trajetória original ao passar próximo a um campo gravitacional intenso. E isso já foi observado no espaço de diversas formas. Durante um eclipse solar total que ocorreu no Nordeste do Brasil em 1919, astrônomos observaram estrelas próximas ao disco solar no momento da totalidade, quando o céu se tornou incrivelmente escuro. O experimento era relativamente simples. Conhecendo a posição original das estrelas naquela região do céu, esperava-se que elas aparecessem levemente deslocadas caso a teoria de Albert Einstein estivesse correta. O deslocamento das estrelas confirmaria a teoria, uma vez que a massa do Sol é suficientemente significativa para que ocorresse um desvio visível durante a escuridão proporcionada pelo fenômeno. O que aconteceu? Simples. O desvio foi observado e Einstein estava completamente correto. No espaço profundo, esse efeito é ainda mais visível, especialmente em grandes aglomerados de galáxias a distâncias absurdamente grandes, além de bilhões de anos-luz da Terra. A massa combinada de centenas de galáxias cria um campo gravitacional poderoso, resultando no que os astrônomos chamam de lente gravitacional. Esse fenômeno pode criar várias imagens da mesma galáxia no espaço, formando um mar de pontos de luz idênticos. A aparência de uma lente gravitacional varia de acordo com a distância entre os objetos e o tipo do objeto que também está envolvido nessa ampliação, podendo se manifestar como um anel ou pontos brilhantes, como acontece no conhecido fenômeno do anel de Einstein ou da cruz de Einstein. Na observação da vez, o telescópio espacial James Webb usou todo o seu potencial em infravermelho para revelar um desses anéis a 6 bilhões de anos-luz de distância, revelando algo que nem o próprio físico idealizador da teoria imaginaria que pudesse ser feito. Na realidade, Einstein acabou falecendo bem antes da primeira lente gravitacional ser descoberta. Mas graças a esses equipamentos ópticos em constante evolução, hoje temos visões simplesmente fantásticas da gravidade causando esse tipo de fenômeno. Para um anel surgir, precisamos que duas galáxias estejam quase perfeitamente alinhadas, uma atrás da outra. De acordo com a relatividade geral, a gravidade causa uma curvatura na luz devido ao campo gravitacional das estrelas de um aglomerado ou uma galáxia. Assim, uma galáxia desvia a luz de outra galáxia que está diretamente atrás dela, formando um anel visível da Terra. O anel observado pelo James Webb é o de identificação RX
RX J11-311231. Esse é considerado um dos melhores quasares com lentes gravitacionais já descobertos até hoje, pois a galáxia em primeiro plano distorce a imagem do quasar de fundo como um arco brilhante e cria 4 imagens do objeto. Na verdade, o quasar RX J11, apenas para resumir o nome, já foi observado muitas vezes por outros telescópios, incluindo o Observatório de Raio-X Chandra da NASA. Os pontos brilhantes nessa imagem representam um quasar distante, ou seja, um núcleo de uma galáxia altamente ativa com um buraco negro central supermassivo. Como os quasares são os objetos mais brilhantes do universo e geralmente possuem um brilho focado numa área muito pequena, se houver um alinhamento perfeito entre a Terra, a galáxia e o quasar atrás dela, temos então um anel sendo formado. O quasar fotografado pelo James Webb é considerado um dos melhores exemplos de quasares com lentes gravitacionais já descobertos até então, onde a galáxia em primeiro plano espalha a imagem do quasar de fundo em um arco brilhante, criando 4 imagens distintas do mesmo objeto. Um fato interessante é que essa configuração só é visível para observadores na Terra. É uma coincidência cósmica única, pois estamos diante de um alinhamento perfeito entre os objetos, e ele pode mudar com o tempo. A visão do James Webb revela o fenômeno em infravermelho. A ideia em registrá-lo com esse telescópio era parte de um estudo para entender a matéria escura, uma vez que os comprimentos de onda observados permitem uma investigação sobre a natureza estranha da matéria escura em escalas menores do que nunca, como dizem os próprios astrônomos. Existe ainda um tipo mais raro de anel de Einstein, os anéis duplos. Nesse caso, o intenso campo gravitacional de uma galáxia elíptica em primeiro plano distorce a luz de 2 galáxias localizadas exatamente atrás dela. Exatamente, essa configuração envolve uma enorme galáxia que está quase perfeitamente alinhada com outras 2 galáxias menores em diferentes distâncias. A galáxia em primeiro plano nessa imagem está a 3 bilhões de anos-luz de distância, mas o que chama a atenção são os 2 anéis distintos que formam ao redor. O anel interno e o anel externo são compostos por várias imagens duplicadas das 2 galáxias de fundo, situadas a aproximadamente 6 e 11 bilhões de anos-luz de distância, respectivamente. E por incrível que pareça, a probabilidade de presenciar tal alinhamento cósmico é estimada em apenas uma chance em 10.000, sem contar que há também uma configuração chamada de cruz de Einstein, ocorrendo também com uma forma semelhante aos anéis. Mas aqui o alinhamento muda de modo a gerar pontos brilhantes pontuais em formato de cruz. Há também outro tipo ainda mais raro desse fenômeno, e são as microlentes gravitacionais, causadas pelo mesmo efeito de distorção, mas por objetos de menor massa como aglomerados de estrelas. Enfim, é simplesmente incrível. As observações do James Webb são sempre impressionantes. É com elas que vamos entendendo cada vez mais como funcionam esses fenômenos do espaço profundo. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!